Seja bem-vindo a mais um 737, colocando a mão na massa. Vamos fixar o tema de hoje, porque eu já revisei meu brand, já acompanhei as últimas transmissões, já sei também o que é estratégia geral, tática operacional, e agora eu quero botar a mão na massa, agora eu quero pro vamos ver, né? O que a gente tem que fazer? Um planejamento inicial, né? A gente tem que fazer campanhas e melhorias contínuas. Planejamento inicial, campanhas e melhoria contínua. Já sei quem eu sou, já trabalhei meu Ikigai Marketing, já tenho autoconhecimento, já tenho esse posicionamento de mercado pronto para fazer acontecer. Agora eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Um planejamento estratégico inicial. Eu vou organizar as minhas campanhas e vou fazer melhoria contínua. Todo marketing se faz com campanhas. Essas campanhas podem ser seus projetos dentro do marketing, né? Então, essas campanhas são as definições táticas do que eu tenho que fazer. Eu vou fazer uma campanha de Natal, vou fazer uma campanha Dia das Mães, seja o que for. Eu vou organizar as minhas campanhas e botar ação nelas, né? Vou levar para uma estrutura operacional do dia a dia. E depois, em algum momento da minha estratégia geral, eu vou fazer a melhoria contínua. Então, vamos para o primeiro passo aqui, já que eu já entendi o brand, posicionamento, tudo de persona, dores do meu público-alvo, eu estou aí nesse movimento de liderar, de falar. Claro, quando eu sou um e-commerce, né, gente, quando eu trabalho com varejo, eu tenho que fazer isso para criar a validação da minha marca, da minha loja. Agora, você não precisa fazer essa validação de propósito social em cada produto que você vende, né? Não é muito você não precisa necessariamente estar falando com o mercado todos os dias, embora seja legal você ter aí influencers que representem a sua marca, influenciadores que representem a sua marca, para dar uma carinha aí para o seu business. Então, o que eu quero dizer com isso, que tudo é personalizado quando a gente fala em posicionamento mercadológico. Mas eu já entendi esse jogo de posicionamento, enfim, já olhei os vídeos anteriores, Ikigai Marketing, tal. E agora? Agora eu vou pro planejamento inicial da minha estratégia de marketing, vendas e liderança na prática, né? Mão na massa. Como? Definindo objetivos, né? Então, determinar o que o teu cliente deseja, né? Determinar como que você vai aumentar as vendas, como que você vai gerar leads, aumentar essa conscientização do público que você vai fazer para isso. Então, definir objetivos. Objetivos com metas smart, objetivos com metas que sejam reais, mas que sejam também desafiadoras, que tenham validação, que tenha prazo, que tenham tempo de serem cumpridas, né? E aí eu vou botar a mão na massa mesmo, vou fazer um plano de ação. O que eu tenho que fazer no meu checklist de ação? Reunir com o cliente, alinhar as KPIs com um fulano de tal, contratar uma agência, buscar um designer, fazer um tráfego, falar com o financeiro, legal. Então, definir objetivos, definir metas, definir o meu plano de ação. E agora? Agora eu vou segmentar o público. Eu vou identificar a que públicos eu vou direcionar as minhas campanhas, ou aquelas que têm mais interesse naquele momento de acordo com minha meta geral. Lembra na matriz BCG que classifica os produtos? Às vezes eu tenho um produto que está sendo lançado no mercado, às vezes eu tenho um produto que é uma vaca leiteira que paga as contas. Então, às vezes eu tenho uma campanha para aquele cliente que já consome os meus produtos que pagam as contas. Às vezes eu tenho que fazer uma campanha para ingressar no mercado novo. Então, dependendo aí da sua intenção, da sua meta geral, que você vai definir quais são as campanhas, tá? E essas campanhas, elas podem serem rodadas várias em paralelo ou uma só, dependendo da sua energia financeira e de tempo. Vê se faz sentido, tá? Então, organizar essas campanhas de acordo com o quê? Com a segmentação de público. E cada campanha tem um público-alvo, um objetivo-alvo, né? Então, eu posso testar um produto, eu vou fazer uma campanha aqui para testar o aceite do meu produto ou do meu serviço no mercado feminino. Mercado feminino 40+, mercado feminino 40+ de alto padrão. Enfim, não importa, eu posso testar nichos. Então, eu posso, de acordo com os meus interesses, criar essa estratégia ou de venda geral ou de teste mesmo dentro do meu público, tá? Logo, eu preciso desenhar esse público, lapidar esse público, tá? Definir as características demográficas, de interesse, comportamentais e também colocar a mão na massa. Também definir tarefas que estão relacionadas a esse público e essas campanhas que eu organizei. Lembrando que as campanhas, elas não estão diretamente relacionadas e obrigatoriamente relacionadas à questão do tráfego, tá? Quando a gente pensa em campanha, a gente pensa muito, vou ativar uma campanha de tráfego, não é só isso. Quando a gente pensa em campanha, a gente pensa em todo
os ativos aí, as ferramentas que o marketing, as vendas e a liderança disponibilizam para você. Por exemplo, estratégia de ativar rede de parceria, rede de networking, enfim, tá? Então, num passo seguinte, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar, né? Pesquisar esse público, pesquisar, coletar dados, inclusive benchmarking, inclusive fazendo às vezes até cliente oculto com o seu concorrente, para saber o que você pode testar nessas campanhas em termos de diferenciais competitivos. Então, quando a gente desenha uma campanha, a gente está fazendo a estratégia de marketing acontecer. E a gente desenha essas campanhas com base nos meus interesses, nas minhas metas gerais, com base no meu público-alvo e com base nos dados que eu tenho, ou da campanha anterior ou do meu concorrente, ou das enquetes que eu faço sobre as dores, sobre os sonhos, sobre as necessidades do meu próprio público, tá? Então eu vou coletar essas informações da concorrência, do mercado, do meu público interno, inclusive, para analisar as tendências e fazer os ajustes necessários em relação à última campanha que eu fiz. Ah, Aline, mas você é a primeira, beleza, né? Então a gente vai aí com o que a gente tem em termos de experiência, né? Dados colhidos da nossa experiência e também dados do mercado e também dados que eu posso coletar aí fazendo perguntas e caixinhas de enquete pro meu público para ter uma base e assim fazer a melhoria contínua. Aí, ok. Então, eu fiz meu planejamento estratégico, agora eu já sei quais são as tarefas que eu tenho que fazer, e agora? Agora eu vou criar anúncios, sendo que essa criação de anúncios, ela já está dentro ali das minhas tarefas que eu já listei, né? Só que esse momento de organizar os anúncios, criar as embalagens, ele é muito operacional. Então, às vezes, trata muito de um relacionamento com terceiros, né? Então, eu tenho que ter um foco gigante nisso, porque agora começa a fase operacional mesmo, aquela da rotina. Então, de 3 a 5 anúncios, que vai gerar post, que vai gerar isso. Então, eu vou amarrar a logística do negócio, né? Eu tenho que configurar, eu tenho que fazer taxa B, eu tenho que fazer remarketing, eu tenho que monitorar o desempenho de tanto tempo. Então, eu vou colocar essas KPIs na minha agenda para que eu tenha certeza de que está tudo ok, para que eu tenha certeza de que está tudo sendo construído, né? Logo, eu sei que algum resultado eu vou chegar muito próximo, se não o resultado que eu quero, que eu desejo, pelo menos muito próximo, né? E é legal a gente determinar uma meta e não se frustrar quando a gente chega perto, porque a perfeição ela é difícil, ela não acontece. E às vezes, quando a gente chega muito rápido também nessa meta, porque talvez a gente não definiu, a gente não se desafiou um pouquinho mais, né? Poderia ter dado um pouquinho mais de gás. Então tá tudo bem, como eu sempre digo, mirar na lua e acertar as estrelas. No final das contas, é isso que a gente quer. E aí, depois que eu rodei ali minha estratégia, né? E aí eu estipulei, vou fazer tal e tal campanha, essa campanha eu vou rodar no tráfego, eu vou revisar ela de tanto tempo, a cada 15 dias. Ok, legal. O que eu vou fazer depois de um determinado período que eu coloquei para fazer a melhoria contínua? Eu vou intensificar essas campanhas. Eu vou olhar com o meu olhar de gestor sobre a alocação dos orçamentos, se vale a pena botar mais, menos. Quando eu falo em alocação de orçamentos, de novo, não é apenas sobre tráfego pago, tá, gente? Também é sobre estratégias de networking, sobre estratégias de relacionamento com influenciadores e assim vai. E aí eu vou alocar esses orçamentos, né? Maximizando, então, o meu potencial. E eu vou criar esses anúncios de remarketing e vou, por fim, fazer a melhoria contínua, tá? Não esquece que aqui na melhoria contínua tem o ponto dos relatórios, a revisão dos relatórios, tá? Relatórios detalhados de preferência, relatórios do cliente, relatórios de planejamento da campanha, tudo aquilo que a gente fala aqui em Site 37, nas lives anteriores, que eu já te trouxe aqui alguns pontos, alguns indicadores que são importantes, fazem sentido e fazem a diferença, tá? Se eu fosse organizar isso numa estratégia, tá? Numa estratégia, assim, saudável, tá? Eu vou parar, eu vou investir em marketing, eu não tenho condições de contratar a Aline, né? Mas eu assisto os vídeos dela e eu vou tentar fazer sozinho. Ou eu tenho um consultor, ou eu tenho uma agência, então eu vou conversar com eles. O que eu vou fazer? Olha só, primeiro de 1 a 2 dias, tá? Eu vou fazer esse planejamento inicial. Considerando que eu já tenho aí o meu posicionamento mercadológico já organizado aqui dentro, né? Às vezes eu tenho até um plano de negócio, eu tenho até um canvas de negócio, enfim. Mas eu já sei quem eu sou, eu já sei qual é a minha marca, eu já sei para que público eu vendo, eu já sei qual é a minha bandeira de negócio. E agora? 1 a 2 dias, presta atenção, 1 a 2 dias esse planejamento, tá? 1 a 2 dias esse planejamento sobre definição de objetivos, segmentação do público, pesquisa de dados, isso que a gente acabou de falar um pouquinho atrás, tá? 1 a 2 dias. Depois eu vou levar mais ou menos, tá? 1 semana para criar
todos os anúncios, montar todos os criativos. Esse é um prazo saudável, tá? É um prazo saudável. Ah, Aline, mas é muito, mas aí tu não vai fazer bem feito. Calma. Você vai contratar uma agência, eles vão te pedir um prazo. O prazo saudável é de 3 dias a 1 semana, tá? Para fazer as entregas dos materiais que você vai precisar para poder rodar as campanhas, seja porque você precisa de um banner, seja porque você precisa de um post, seja porque você precisa de um PDF, de uma apresentação, então de uma landing page. Então você vai precisar aí de uma estrutura de design que leva em torno de 3 dias a 1 semana por campanha para organizar, revisar, fazer bem feito, tá, gente? Tô te falando as métricas, as métricas que funciona o jogo, tá? Pode ser mais, pode ser menos, óbvio, dependendo da sua força, dependendo da sua equipe, óbvio, dependendo da sua urgência, óbvio, tá? Mas um prazo saudável, tá? Ou seja, minha equipe não tá me enrolando e ao mesmo tempo não tô fazendo tão rápido ao ponto de não revisar os erros e não poder fazer melhor. Mais ou menos nesse sentido, tá? Então você vai levar ali esse período para desenvolver os criativos, né? E também já começar a configurar suas campanhas ali de teste AB, de segmentação de público, né? Se vai fazer numa rede, na outra rede, né? Então você vai aí organizar as mensagens, organizar as copies, né? Ou seja, comunicar, organizar os dados, né? Que você vai utilizar para comunicar. Lembra que na teoria da comunicação a gente tem a mensagem que a gente estruturou lá no planejamento, né? E a gente tem depois o meio, né? A condução que vai levar esse material, que a gente também vai organizar no planejamento, ou seja, eu vou mandar pelo WhatsApp, vou mandar por que redes sociais com minha comunicação. Eu vou marcar uma reunião presencial com o cliente, com que ferramentas eu vou utilizar da comunicação para mandar essa mensagem. Isso tudo eu organizo no planejamento. Mas os dados chegam aqui, tá? Os dados também vou planejar, mas os dados é essa execução, os textos, os vídeos, os criativos, né? Então eu vou levar aí 1 semana para organizar esses dados, tá? E aí depois é colher os louros e colhendo os louros e fazendo monitoração e ajuste contínuo. Aí também cerca de 7 dias, mais 1 semana aí, os algoritmos eles já estão maduros, vamos dizer assim, você já consegue colher bons resultados fazendo essa análise de desempenho, tá? Análise de desempenho, ajustes baseados em dados, enfim, né? E você vai intensificar tudo isso, né? Vai intensificar aí num período de mais umas 2 semanas, você vai trabalhar intensificando aquilo que você já fez. Isso tudo vai chegar ali tranquilamente a 1, 2, 3, a 1 mês, né, de trabalho. Então aí você consegue rodar a espiral e ir para o próximo nível, seja fazendo a melhoria contínua, ou seja, testando novas campanhas, né, organizando a realocação de orçamentos, organizando a necessidade de remarketing, as estratégias de diálogo, de embalde, que a gente chama, né, de relacionamento com quem entrou através da primeira campanha para dentro do seu sistema operacional, né, pro seu CRM, para sua plataforma de relacionamento com o cliente interno. Então, essa otimização contínua, ela só vai poder começar a realizar, especialmente se você nunca trabalhou nessa pegada de marketing, né, profissional, assim, ela só vai começar a acontecer depois de 1 mês de trabalho, tá, gente? Não adianta se frustrar, porque tudo é um processo, tá? E essa otimização contínua, ela vai vir também desses relatórios que eu vou ter que executar para poder medir depois, para poder fazer os comparativos depois. Então, eu vou, depois de 1 mês ali, até umas 6 semanas depois que eu iniciei, então de 4 a 6 semanas depois que eu iniciei os trabalhos, eu vou ter que documentar os meus resultados. Por quê? Porque assim como a nossa vida, a nossa marca, o nosso negócio, ela vai crescendo em espiral. Então assim, eu tô crescendo, tenho uma quedinha, mas daqui a pouco volto, tem uma quedinha. Esses círculos aqui são as campanhas, tá? São as campanhas de marketing que você vai fazendo. Na vida também é assim, né? A gente tem aí nossos perrengues, a gente vai, cai, aprende, volta, cai, aprende. É sempre assim, tá? Então, assim como na vida que a gente faz, aprende, cai, melhora, né? Nos negócios também, no marketing também. Então, eu tenho uma campanha lá. Dia das Mães, Natal, eu faço melhoria contínua em cima do que pode melhorar. Faço melhoria contínua em cima do que pode melhorar. Só que cada índice de acerto ou queda eu vou registrar para poder medir e fazer melhor e nunca mais voltar a esse estágio inicial. Vê se faz sentido para você. Agora, eu faço uma campanha, eu demoro muito para fazer a campanha, perco o time das coisas, ou eu faço uma campanha e nunca mais faço.
Entendeu? Nunca mais faço. Ficou. Nunca mais cresci. Então a gente tem que estar olhando campanhas, de novo, não do ponto de vista de tráfego necessariamente, mas o tráfego é uma ferramenta das campanhas, mas campanhas é toda aquela ação que eu faço para chegar a um ponto melhor, a um ponto desejado, a um ponto B, né? Então uma campanha de fidelização de cliente, uma campanha de promocional, uma campanha de final de ano, de Black, uma campanha de manutenção de relacionamento com o cliente, uma campanha de satisfação com o cliente. Então, campanhas, elas estão relacionadas, uma campanha de teste de produto, de validação de produto, de validação de serviço. Então, as campanhas, elas estão relacionadas àquilo que eu preciso no momento para o meu negócio, tá? Vê se faz sentido para você. E aí, depois que eu documentar os meus relatórios, eu vou planejar os próximos passos. Então, claro, a gente tenta, né, fazer com que esse processo todo aconteça no período de um mês, tá? Por quê? Para que a melhoria contínua ela possa ser, né, de períodos em períodos, de tempos em tempos, eu organizar meus checklists, né, então uma vez por mês eu faço aquela reunião estratégica geral para analisar as KPIs e crescer. Fica mais fácil de medir. Então, é interessante a gente ter esses espaços não tão curtos, de forma que eu não possa ter resultados, não tão longos, ao ponto que estacione o meu crescimento, tá? Então, um mês é legal, assim, eu colocar como meta para rodar essas campanhas operacionais a partir do momento que eu já sei quem eu sou, que eu já tenho minha proposta, já sei qual é o meu legado, já sei qual é a minha bandeira, já sei quais os diferenciais, já sei quais são as minhas estratégias, então eu sei que eu tenho que comunicar com o mercado e eu sei, então, quem eu sou para valorizar o meu passe diante do mercado. Resumindo a ópera, pra gente encerrar o dia de hoje, tá? A definição de estratégias de objetivo, segmentação de cliente, criação e configuração de anúncios, incluindo testes ABs, monitoramento de desempenho e ajustes baseados em dados, tá? Intensificação das campanhas e revisão de relatórios para o seu sucesso, para a sua melhoria contínua. Dito tudo isso, te desejo uma excepcional quarta-feira, 4 de dezembro, e até mais. Até amanhã a gente vem com mais um 737.